E vamos ler Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 23. Quantos já acharam? Digam amém. Amém. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós queremos, ó Deus, parar tudo agora para ouvir a tua voz. Nós queremos abrir nosso coração, queremos ser ministrados, ó Deus, pelo teu poder nessa manhã, Senhor. Que a única voz a ecoar aqui nesse lugar seja a voz do Espírito Santo. Que sejamos envolvidos pela tua unção, Senhor, e que a tua palavra gere para nós posicionamento correto, Senhor, gere para nós direcionamento, para a honra e glória do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar dando glória a Deus, dando aleluia. Se você ama a palavra do Senhor, aplauda Jesus aí, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Quem me ama, guardará a minha palavra. Sem dúvida nenhuma, essa é uma orientação extraordinária para todos nós. Você já sabe que a Bíblia, ela não contém a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra do Senhor, um presente, uma dádiva dada por Deus a nós. Ele não era obrigado a manifestar sua vontade a nós. Ele não era obrigado a manifestar seus mistérios a nós. Ele não era obrigado a manifestar seus planos a nós. Mas através da sua palavra, ele compartilha conosco da sua vontade, da sua direção, dos seus planos. Sempre que a gente fala da palavra do Senhor, a gente cita o verso 105 do capítulo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os teus caminhos, para os meus caminhos. Mas o contexto desse versículo, ele é até um pouco mais amplo. Aliás, abra a sua Bíblia aí, no Salmo 119. É um contexto que traz tanto conforto para o nosso coração, é um contexto que traz tanta ministração para a nossa alma, para o nosso espírito. Vamos, a partir do verso 97, Salmo 119, versículo 97, e a gente fecha com 105. O verso 97 diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que palavra forte!
Imagine você dizer que é mais sábio do que os teus inimigos. Imagine você dizer que tem mais entendimento que os teus mestres. Imagine você dizer que tem mais entendimento, que entende mais, que alcança mais do que os antigos. Se você falar isso tudo sem o link com a palavra, vai parecer arrogância, vai parecer autossuficiência, mas quando você coloca a palavra, não tem discussão, porque quando tua vida é cheia da palavra, a sabedoria é inevitável, o entendimento é inevitável. Quando a tua vida é cheia da palavra do Senhor, você automaticamente é destacado da multidão, é colocado num lugar de exaltação. Quando a palavra do Senhor pauta a tua vida, mesmo que se levantem contra você, vão ter que se submeter a você, mesmo que os invejosos, mesmo que aqueles que querem o teu mal se levantem à sua volta, vão ter que reconhecer que com você eles não podem mexer, porque em você habita a palavra do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Se é para aplaudir a palavra do Senhor, aplauda com todo o teu coração, com toda a tua força. Olha para o teu irmão e diga: em você habita a palavra do Senhor. Quantos aqui amam a Deus aí? Digam amém. O texto que a gente leu diz: quem ama o Senhor, guarda a sua palavra. Não tem como amar a Deus e não guardar a sua palavra. Quem ama o Senhor, lê, medita e guarda a palavra de Deus. Esses dias eu estava ministrando sobre o rei Josias, e eu falei sobre uma reforma que ele estabeleceu em Israel, sobre uma reforma especificamente no templo. A Bíblia diz que no momento em que ele começa, que ele trabalha na reforma do templo, ele encontra o livro da lei, né? A gente não tem certeza absoluta se esse livro se tratava do Pentateuco inteiro, ou se era apenas Deuteronômio, mas sem dúvida nenhuma o que ele encontra era um escrito bíblico, era parte da Torá. E quando ele lê aquele texto, quando os sacerdotes leem aquele texto, inevitavelmente vem um confronto, porque a palavra de Deus, ela não é política. A palavra de Deus, ela não se adapta à tua realidade. A palavra de Deus é uma verdade imutável, é uma verdade inegociável. E inevitavelmente, quando lemos a palavra do Senhor, somos confrontados. A Bíblia diz que Josias, ele percebe os erros à sua volta, ele percebe os erros dos seus antepassados, e ele não chega a colocar como uma hipótese, ele afirma: a ira de Deus veio sobre nós. Quando ele lê, ele diz: não tem outra saída, a ira do Senhor já está estabelecida sobre nós. Porque quando ele lê na Bíblia sobre a necessidade de guardar os princípios, sobre a necessidade de aplicar os princípios, e quando ele percebe que seus antepassados e o povo à sua volta não fazia isso, para ele não tinha dúvida, a ira veio, não é? A ira vai vir, a ira veio. E a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, ele se quebranta diante do Senhor, e ele dá uma ordem para os sacerdotes procurarem a profetisa. Vão até ela, se consultem com ela, faça com que ela ore ao Senhor, faça com que ela ouça a Deus, para que a gente possa entender como é que vai ser essa ira, para que a gente possa entender como se comportar diante dessa revelação. E diz a Bíblia que eles voltam trazendo um recado lindo da parte do Senhor: rei, Deus mandou te dizer que porque você rasgou as suas vestes, porque você se arrependeu, porque você se quebrantou e se derramou diante do Senhor, a ira vai vir sobre o povo, mas enquanto você estiver vivo, você e todo mundo à sua volta vai ser poupado. Porque a palavra de Deus gera confronto, mas gera livramento também.
A palavra de Deus gera confronto para que você aprenda a deixar de fazer aquilo que é errado. Mas deixando de fazer aquilo que é errado, a palavra de Deus promove livramento de Deus sobre a tua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que o diabo, ele aponta o dedo, dizendo assim, não tem jeito, isso tem que acontecer na vida dele, porque afinal de contas, ele está no erro, porque afinal de contas, ele escolheu o caminho errado, porque afinal de contas, ele se desviou da presença do Senhor. Aquela legalidade que é dada ao diabo diante dos nossos erros é rasgada pelo Senhor a partir do momento em que a palavra do Senhor é revelada a mim e gera em mim arrependimento. O diabo fica endemoniado quando ele percebe que estamos arrependidos, porque mesmo que o nosso pecado seja vermelho como o sangue, com o derramar de Deus, da graça, com a lavatura do sangue de Jesus sobre a nossa vida, ele transforma as nossas vestes e coloca elas brancas, alvas como a neve. A palavra tem poder de confronto, mas tem poder de livramento também. Obedeça a palavra do Senhor, mesmo que te pareça difícil no primeiro momento, mesmo que ela te exponha. Eita, obedeça a palavra do Senhor, porque o primeiro passo é disposição, mas o segundo passo é de livramento. O primeiro passo é de exposição, é de arrependimento, mas o segundo passo é de exaltação. A mesma palavra do Senhor que puxa a tua orelha é a que te pega pela mão, te levanta a tua cabeça e diz, ninguém pode deter o meu agir na tua vida, porque uma vez livre para sempre, onde havia condenação, Deus despedaçou, chamou para ele, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não vivem mais debaixo de nenhuma condenação. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos liberta. Eita, você pode dar glória a Deus por isso? A palavra do Senhor nos liberta. E quando a gente lê a palavra de Deus, e quando a gente lê livros ou passagens como a de Josias, a gente percebe que é uma luta constante para manter essa palavra viva no nosso coração. Algo que Deus presenteou para nós, mas para que ela seja mantida viva, é necessária uma luta constante. O texto que eu citei aqui de Josias diz que o livro da lei estava perdido, eles encontram no meio da reforma do templo. O livro estava perdido dentro da igreja. Há uma aplicação prática para isso. Às vezes a gente está dentro da igreja, tem palavra aqui, mas a palavra em relação a nós está perdida. Porque a gente ouve e entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque a gente ouve e não se alimenta dela. Porque a gente ouve e não pratica ela. Nós precisamos ouvir, receber a palavra do Senhor e lutar para mantê-la viva no nosso coração. E essa briga, ela não é de hoje, irmãos. Essa briga é o tempo inteiro, porque ora, a palavra de Deus é perdida por erros nossos. Deus fala e a gente não ouve, Deus fala e a gente não obedece, Deus fala e a gente não gera uma aplicação prática. Porque não adianta nada, irmão, você ler a Bíblia e não aplicar a Bíblia. Então, ora, a palavra é perdida dentro de nós por conta de decisões pessoais, por nossa causa. Ora, nós somos impedidos de chegar na Bíblia. Às vezes acontece isso. Esses dias eu estava lendo sobre um pastor chinês que estava condenado à morte por conta de um contrabando de Bíblias que ele faz e ele acabou sendo descoberto, né? Uma passagem na fronteira de maneira ilegal, ele escondendo Bíblias e levando para que o nome do Senhor fosse compartilhado com os chineses, e aí uma pressão do governo, ele foi descoberto e estava sendo condenado à morte. Nós temos que glorificar ao Senhor, porque nós fazemos parte de uma nação onde há liberdade de culto, né? Nós fazemos parte de uma nação onde culto religioso é serviço prioritário.
Teve gente que tentou até discutir isso, né, no tempo da pandemia e tal, vamos reabrir só os serviços prioritários, aí colocaram a igreja. Teve gente que se levantou, mas os próprios governantes também se levantaram para dizer assim, olha, presta atenção, já foi comprovado que falta de fé derruba a imunidade. Falta de ânimo derruba a imunidade. Então, igreja aberta significa fé, igreja aberta significa ânimo, igreja aberta significa alta de imunidade. Mas é um entendimento. Agora, aí fora, existem lugares que eles não querem saber disso, irmãos. Mesmo que a ciência prove. Tem gente aí que não quero saber de crente, não quero saber de igreja. Quando você vai estudar um pouquinho da nossa história, né? Da nossa história religiosa, você então se depara com um período tremendo de opressão. Porque com a ressurreição de Cristo, né, Jesus é assunto aos céus, e aí então começa a atuação da igreja primitiva. Livro de Atos dos Apóstolos fala isso com muita clareza. A partir do capítulo 2, vem o derramamento do Espírito Santo sobre eles. No mesmo capítulo 2, Pedro se levanta, prega. Mais de 3.000 homens aceitam a Jesus. Um avivamento tremendo começa. Né? Os apóstolos trabalhando, aí mais à frente vem a conversão de Paulo, e aí a pregação que era muito direcionada aos judeus, ela é amplificada e começa a alcançar os gentios. O próprio apóstolo Pedro, que era muito fiel aos seus princípios de pregação só aos judeus, é quebrantado e acaba, né, recebendo de Deus uma visão, vai até a casa de Cornélio para manifestar o arrependimento e a salvação de Deus para aquele povo que era gentio. De repente, quando você percebe, a Europa está tomada pela palavra do Senhor. Paulo viajando, Timóteo viajando, Barnabé viajando, Deus agindo de maneira extraordinária, um grande avivamento. E a igreja vai crescendo, 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 pegando corpo, pegando organização. E sabe, queridos, uma das coisas que eu oro, eu clamo ao Senhor, é para que nenhuma organização ingesse a nossa sinceridade, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Eu peço ao Senhor, sabe, que nenhuma preocupação com a organização profissionalize ministérios. Transforme aquilo que tem que ser orgânico em algo que é mecânico. A gente está vendo aí, sabe, muitas cópias, muitos modelos sendo aplicados, sendo copiados. Ah, pastor, mas está dando certo na minha igreja. Se é revelação, irmão, não estou aqui para discutir. Mesmo que seja parecido com um monte de outras coisas que acontecem aí, se é revelação, não estou aqui para discutir. Agora, tome cuidado, porque às vezes você pode se deixar levado. Está dando certo na igreja de fulano, vai dar certo na minha também. Nós vamos fazer igualzinho que ele faz lá. E aí, a gente cada vez mais vai deixando de lado a manifestação da direção de Deus para a nossa vida. Eu estou falando de igreja, mas isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Não é porque o casamento do teu irmão está dando certo de uma determinada maneira, que o teu tem que dar certo da mesma maneira. Porque somos indivíduos, somos pessoas diferentes, e Deus age de maneira particular com cada um de nós. Não é porque o seu irmão, financeiramente falando, está prosperando numa determinada área profissional que você tem que cursar a mesma área. Não. Sabe aquela história de um teste de aptidão, de entender para aquilo que você foi criado, aonde você pode ser uma voz relevante? Mas cada vez mais isso tem se perdido no nosso meio. E essa história, ela não é nova, é antiga. Porque a igreja, né, primitiva, a igreja, né, que nasceu a partir a pedra fundamental que é Cristo. Esses dias eu estava falando sobre isso, a grande rocha. Mas tendo o apóstolo Pedro como seu primeiro pastor, tendo, né, o apóstolo Paulo como um grande expoente, essa igreja, ela foi ganhando uma forma. E chegou num tempo que ela não tinha nada a ver com o que era no princípio. Chegou um tempo que ela não tinha nada a ver com aquilo que foi estabelecido por Cristo Jesus. Porque o próprio Cristo, antes de subir, ele reuniu todo mundo. Ele disse, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Ele diz, é por esse caminho aqui que eu quero que vocês vão, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura.
Ele fala de Samaria, dos confins da terra. Vamos embora. O próprio Cristo estabelece os princípios da igreja. Só que a igreja vai crescendo e vai se perdendo. Porque eu vou falar uma coisa para você, muito mais importante do que o crescimento está na qualidade. Não adianta nada crescer sem qualidade. É melhor ficar pequeno com qualidade do que crescer e perder a essência. E aí a gente chega lá em Martinho Lutero. A gente está falando aí de 500 e alguns anos atrás. Aonde o que se vê acerca da igreja primitiva, porque era uma única igreja, não tem nada a ver. Meu pai, o que nós estamos vendo aqui está tudo errado. Aí a gente está falando da história da reforma protestante, né? A gente está falando daquelas 95 teses que são pregadas na porta da igreja. A gente está falando de uma preocupação de um monge em compartilhar com alunos do seminário. Olha, vocês precisam discutir isso em sala de aula. Vocês precisam discutir entre vocês a importância de analisar bem, de vocês não serem uma massa de manobra. De repente tu não está entendendo por que eu estou pregando tudo isso, mas você vai entender daqui a pouco, eu vou chegar lá. Martinho Lutero está dizendo assim, a gente estão falando e a gente está abaixando a cabeça. Estão falando e a gente está concordando. E aí ele começa a falar sobre venda de cargo dentro da igreja, né? Porque você é de acordo com o que você paga. Ele começa a falar sobre as indulgências, sobre o pagamento pelo perdão dos pecados. Você tem os seus pecados perdoados a partir do pagamento de uma quantia. Ele começa a expor isso. E aí isso começa a incomodar. Quem está querendo deter o poder, quem está querendo deter a revelação. Escute, em nome de Jesus, Igreja Batista Nova Jerusalém, se você passar por um lugar e você perceber que quem te lidera não compartilha, mas detém a informação, se você passar por um lugar e perceber que quem te lidera detém a revelação, ele não compartilha, ele só quer que você faça aquilo que ele manda você fazer. Ele não revela para você a sua fonte de inspiração. Ele não revela para você a palavra do Senhor. Comece a duvidar desse lugar. Se você passa por lugares onde as pessoas querem tratar com você como se você fosse um robô, duvide desse lugar. E Martinho Lutero, ele se levantou com poder, né? Ao ler a carta de Paulo aos Romanos, quando ele percebe lá, o justo viverá pela fé. Ele, opa, tem alguma coisa que não está encaixando aqui. Tem alguma coisa compatível, incompatível aqui. E aí ele se expõe, e ele expõe aquele erro todo para todo mundo. Aí, meu irmão, aí tem papa que se levanta e que exige dele uma retratação. Aí diz a Bíblia que ele rasga a retratação para todo mundo ver. Porque quando a gente está falando de intimidade com Deus, irmão, a gente está falando de enfrentamento. Aí tem imperador que estabelece ele como herege e que queima ele para todo mundo. Ele se vê ameaçado de morte, mas ao mesmo tempo que somos ameaçados, tem sempre alguém para nos abraçar. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus nunca vai te deixar sozinho. Nós somos defensores da palavra. Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Nós somos defensores do nome de Cristo. Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Aí diz a palavra do Senhor que ele é abraçado. E aí ele é levado para um castelo. E ali naquele castelo ele continua orando. E ele se dedica, irmãos, que coisa linda, a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Pastor, não entendi. Porque a Bíblia, ela só era acessível para quem entendia de latim. E só entendia de latim quem fazia parte da igreja, do clero. Só entendia de latim quem ditava as leis. Porque essa é uma maneira de manipular. Eu consigo te manipular se eu consigo prender a revelação. Ah, mas eu queria ler a Bíblia. Você pode até ler, mas que pena, né? Você não sabe ler latim. Você até poderia ler a Bíblia, mas que pena, você não consegue. Então deixa que eu leio ela para você. E aí eu leio de acordo com as minhas conveniências. Eu leio e eu tenho a
possibilidade de incluir e de excluir aquilo que eu quero. Porque você não entende nada. Você não sabe de nada. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Só que a chama do Espírito Santo começou a ser aquecida ali na Europa. E aí, aqueles alunos que eram para discutir aquelas teses dentro de sala de aula, não começaram a propagar. Porque quando Deus acende a chama no nosso coração, inevitavelmente a gente começa a contagiar. Aonde a gente passa, a gente vai contagiando. Todo mundo quer buscar o mesmo Deus que você está buscando. Todo mundo quer alcançar a mesma revelação que você está alcançando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho ministrado isso para muita gente, principalmente para os meus filhos. Eu digo para eles, é normal que pessoas se aproximem a vocês. E eu aprendo com o Senhor Jesus que nós precisamos ser acessíveis aos pecadores, porque senão jamais eles reconhecerão Cristo. Se eu me fechar em quatro paredes e falar, eu não quero contato nenhum com o pecador, não quero contato nenhum com o incrédulo, não quero contato nenhum com alguém que está no mundo, eu jamais vou ganhar essa pessoa para Jesus. Então eu tenho que me tornar acessível, mas sobretudo, eu falo isso para eles quase que todo dia, vocês não podem ser influenciados, vocês é que devem influenciar. Se o diabo quer dizer que vocês estão por baixo, que vocês são a última fasezinha, né, da classe toda, não, você vai levantar sua cabeça e vai dizer, Deus não me chamou por cauda, mas me chamou por cabeça, não me chamou para ficar de baixo, mas me chamou para ficar de cima. E enquanto o mundo está querendo me influenciar, eu tenho uma palavra que me faz sair do meio da multidão e me tornar referência e um influenciador. Influenciadores digitais não são esses camaradas que ficam falando de maquiagem, que ficam falando um monte de coisa sem sentido na internet. Influenciador digital, presencial, seja de toda a maneira que for, são os crentes cheios da palavra do Senhor. Sou eu e você que devemos influenciar. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus vai liberar uma unção sobre nós nesses dias. Diga para o teu irmão, nós vamos influenciar sem fazer força. Eu não sei quem falou, mas alguém um dia, agora eu não me lembro aqui para poder dar o crédito, mas alguém um dia disse, pregue sempre, se necessário for, fale. Porque a maior pregação não é falada, mas é vivida. As pessoas veem Deus na minha vida, mas ele nem falou nada. Mas quando eu digo não, eu estou pregando. Quando eu digo sim, eu estou pregando. A minha postura, eu estou pregando. Quando eu levanto a mão para adorar, eu estou pregando. Quando está todo mundo chorando, eu estou sorrindo, eu estou pregando. Quando está todo mundo desesperado e eu tenho paz, eu estou pregando. Receba, levanta a sua mão em nome de Jesus, querido. Receba nos dias atuais, nesses dias, Deus vai liberar uma unção sobre nós e nós vamos influenciar sem fazer força. Irmão, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha comunicação rápida, não tinha e-mail. Mas a palavra de Deus vai se espalhando, sabe? Uma reforma. Aí chega lá na Holanda, chega lá na Alemanha, chega lá em outros países, e aí de repente o João Calvino se levanta. E aí ele começa a pregar também. E aí alguém de repente vai nele e pergunta, não, você é de acordo com a reforma? Eu sou de acordo com a reforma e eu ainda quero acrescentar alguns pontos. Aí ele começa a ver assim, eu não estou encontrando aqui aonde a gente deve adorar imagens esculpidas. Mas sempre disseram, não, mas não está escrito aqui, pelo contrário, está escrito que não é para adorar. Irmão, presta atenção, quando eu mergulho na palavra, eu deixo de ser influenciado. Quando eu mergulho na palavra, eu deixo de ser manipulado. Quando eu mergulho na palavra, Deus me tira de dentro de uma caixinha. As pessoas querem ditar aquilo que você vai ser, mas quem vai ditar o que você vai ser é a palavra do Senhor. Você não é o que o mundo diz que você é o que a palavra de Deus garante que você é. Oh, meu Deus. Mas tem gente que tenta impedir que a gente guarde a palavra. Tem gente que tenta impedir que a gente não tenha acesso à palavra.
Mas louvado seja o nome do Senhor por essa casa. Porque aqui a palavra de Deus é pregada a tempo e a fora de tempo. Porque aqui, sabe, irmãos, presta atenção, me entenda bem. Me entenda bem. Eu ia dizer que eu não quero criticar, mas é uma crítica. Que seja construtivo. Há um tempo atrás, algumas 3 semanas atrás, eu virei para o Jonatas, ou até mais um tempinho, meu filho mais novo, e eu falei assim, cara, eu não sei fazer esse negócio aqui que todo mundo fica fazendo, de perguntar e de responder. Aí ele falou, não é assim, pai, me mostrou, que não sei o que e tal, papapá. Falei, bota aí para eu fazer. Aí o primeiro vídeo, ele está do meu lado. Ainda falei assim, está aqui com o meu instrutor aqui, que está me ensinando aqui, que não sei o que e tal. Quem tiver uma pergunta para fazer sobre a palavra, sobre o ministério e tal, faz. E aí eu percebi o quanto o povo é curioso, né, gente? Rapaz, de repente do nada, um monte de pergunta, e pergunta daqui, pergunta dali, que não sei o quê. Aí tudo bem, eu respondi aquelas perguntas e tal, mas eu confesso a você, depois daquele dia eu falei, enjoei. Tem uma hora que, sabe? Mas eu tenho percebido, sabe, que tem umas pessoas que estão dedicando muito tempo a isso. Muito tempo a isso. E aí, irmão, estão se enrolando. Eu estou vendo gente se enrolando, se machucando à toa. Porque você dá uma oportunidade para uma pessoa perguntar, você se acha na obrigação de ter que responder. E eu sempre aprendi uma coisa, eu tenho que ler a Bíblia, irmão. Eu tenho que ter uma palavra para liberar, mas vai ter um dia que você vai bater no gabinete e vai me perguntar, pastor, onde é que está escrito isso? Eu vou dizer, não sei, me dá um tempo que eu vou ler e te falo. Porque eu não tenho essa mente toda. Mas aí na internet parece que você se vê na obrigação de responder tudo, e de falar tudo, e de dar a tua opinião sobre tudo, de se meter na vida dos outros. Aí eu vi uma confusão, sabe, um pastor falando de um outro pastor, porque esse pastor tinha dito que era nojento primo se casar. E aí o pastor fala assim, nojento porque não é você, porque eu casei com a minha prima, nós temos uma filha linda, que não sei o quê, papapá. E aí ficou uma confusão na internet, cara. Aí o pastor de lá falou assim, nojento, e a filha nasce com 6 dedos, se casar primo com primo. Aí ele foi, pegou a mão da filha e falou assim, aqui ó, ela só tem 5, nojento é você. E aí eu me pergunto o que eu tenho que me meter nessa história, cara. E tem gente indo para o inferno. No meio do Covid, do coronavírus, eu estou preocupado com isso. Quando a palavra de Deus começa a queimar no nosso coração, a gente fica igual uma foca. Tem crente que é igual foca. Bate palma para tudo. Os caras falam um monte de asneira. Gente que não tem raiz, sabe? Que fica pulando de galho em galho. Uma conferência aqui, eu vou lá. Aí tem um cantor lá, eu vou lá. Tem um pastor que é mais famoso, eu vou lá. Não, eu tenho minha igreja. Eu tenho meu pastor, eu tenho meu pai, eu tenho a minha raiz, eu tenho o meu Deus, eu tenho a minha essência. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo que hoje, pelo poder da palavra do Senhor, Deus está fortalecendo o teu espírito. Palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Porque tem gente que quer arrancar da gente a razão. E ó, ficar dirigindo a gente, ó. Mas vê essa reforma, irmão. O pau cantou. Fica imaginando o desespero. E aí, de repente, veio a igreja luterana, pá. Aí eu falei de Calvino, está ali o meu mestre, meu sogro, reverendo Eli Gonçalves, pastor anos da igreja presbiteriana do Brasil. Aí vem João Calvino, de repente se levantam os presbiterianos. Palavra. Gente entendendo a importância de conhecer a essência. E aí, irmãos, isso foi contagiando, porque o protestantismo foi alcançando, né, a multiforme graça de Deus, ela foi trabalhando de uma maneira tão tremenda,
Que aí tem gente que acha, não, mas nós somos batistas renovados, então a gente não é parecido com os presbiterianos, que não sei, não, todo mundo tem base na palavra, irmão. Todo mundo tem a palavra como regra de fé e prática. Você vai estudar aqui no nosso seminário teológico, primeira coisa que é regra de fé e prática, é a palavra do Senhor. Aí vem a multiforme graça de Deus, tem as maneiras do Espírito Santo agir através das pessoas. Eu falo aqui, eu costumo dizer, irmão, tem gente que nunca vai aceitar Jesus na Nova Jerusalém. Que chega aqui, irmão, é muito barulho. Tem gente que vai chegar aqui, eu não aguento aquela igreja, não. O pastor grita, aí chama o pai dele que grita mais ainda, aí tem o irmão do meu lado que deve 1 milhão de glória, meu Deus do céu, e grita também, e o outro grita também, e todo mundo grita. Oh, meu Deus. Tem gente que a característica, o temperamento, sabe, o jeito dessa pessoa é diferente. Porque, irmão, fala pro teu irmão, aqui é muita gritaria, irmão. Mas é a multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Agora, você vai em outra igreja, que pode ser batista, mas mais tradicional, se tem aqui a presbiteriana, ou umas outras igrejas, então, que o culto é um pouco mais calmo, ou bem mais calmo. É um silêncio, sabe? E a música tocada, né? Normalmente nem precisa de muito, não tem amplificador para quê? Aqui está tudo muito calminho. O piano é acústico, irmão, não precisa nem microfonar. Então. Aí tem aquele irmão que vai entrar naquela igreja, e ele vai aceitar Jesus naquela igreja, ele vai dizer assim, oh meu Deus, aqui tem um refrigério para mim. E você vai dizer que ele não é crente? Queima a tua língua, irmão. Crente, convertido, vai estar no mesmo céu que eu. Mas também vai ter outro que vai chegar lá naquela igreja, vai sentar lá e vai falar, rapaz, aqui é muito calmo. Aqui, meu Deus do céu. Você quer ter um exemplo clássico? Desculpa estar expondo vocês, mas é porque tem todo sentido aqui. Exemplo clássico. Você olha, meu sogro e minha sogra. A minha sogra, ela é 220 volts, irmãos. A minha sogra é 1 milhão de glória o tempo todo. Uá! Já o meu sogro, não. O meu sogro é mais calmo. É uma questão de característica. E é por isso que irmão, Deus é tão lindo, que Ele libera sobre nós a multiforme graça. Porque Ele não quer um monte de robozinho, não. Do teu jeito eu vou te alcançar. Aonde você estiver, eu vou te alcançar. Com as tuas características eu vou te alcançar. Mas eu vou terminar a mensagem, querido. Mas aí vem uma grande reforma como essa. Pá, né? A Bíblia é acessível. Traduzida a nós, irmão, agora a gente tem tudo, quando você entra na internet, você bota lá, Bíblia online, vai aparecer lá, aí você escolhe, tem mais de 10 versões diferentes, tem Bíblia de tudo quanto é versão para você, acessível, porque alguém lá atrás teve que meter bronca. Mas eu vou falar que tem um outro inimigo, você vai ficar espantado, mas me deixa explicar. O outro inimigo da manifestação da palavra é o Espírito Santo. Como assim, pastor? Pelo menos é o entendimento do que é Espírito Santo. Porque as pessoas acham que o Espírito Santo caminha longe da palavra. E aí, porque tem Espírito Santo, não precisa ter instrução. Porque tem Espírito Santo, não precisa ter razão. E aí o negócio, irmão, sem controle. É um negócio onde as pessoas não se entendem. É um negócio que não consegue gerar para nós aplicação prática. Irmãos, o derramamento do Espírito Santo é algo prometido há muito tempo. Porque o Espírito Santo do Antigo Testamento, ele não vinha e ficava. Você já leu sobre Saul? O Espírito se apoderou, mas depois? E Sansão? O Espírito vinha e ia. Vinha e ia. E a promessa, vai ter um momento, vai chegar uma hora que ele vai vir e vai ficar. E todo mundo ansiava por isso. Nós temos o profeta Joel, capítulo 2, dizendo, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
É a promessa do Espírito Santo. Aqui no texto que a gente leu, Jesus fala isso. Virá o Consolador. É a promessa o tempo inteiro. Aí chega o dia de Pentecostes, né? E é bom que foi no dia de Pentecostes, porque formou os pentecostais. É a turma do eita, uau, pá, não sei o quê, né? Bênção, multiforme graça de Deus. Só que o verbo que se fez carne habitou entre nós. E a palavra de Deus? Aí é muita empolgação, muita emoção e pouca instrução. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas não chega na hora da EBD. Você sabia que o culto de domingo de manhã começa às 9h30, amado? Se tu está achando que começa às 10h30, você está enganado. Começa às 9h30. Porque para ser cheio do Espírito Santo tem que ser cheio da palavra. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas a vida está toda bagunçada. Porque quem confronta é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a palavra que confronta. É a palavra que vai dizer assim: como é que tu está dando grito aí na igreja, dando brado, fazendo, acontecendo, com essa vida toda bagunçada aí? Porque você pode falar em língua, você pode dar aleluia alto, você pode dar glória a Deus, você pode rodopiar, você pode até profetizar, porque até a mula profetizou. Mas o que vai dizer que você é cheio é se eu puxar o SPC e Serasa e ver que teu nome está limpo. O que vai dizer se você é cheio é se você não enrola o seu irmão que está do seu lado. De repente tomou um rumo diferente, né? Como é que você é cheio se você entra no templo procurando o irmão? Você percebe que ele está na esquerda, tu vai para a direita. Porque tu está devendo. Porque você está fugindo dele. A Bíblia diz que você pode dever, a Bíblia diz que você não pode dever nada para ninguém, exceto o amor. Pastor, mas eu não tenho como pagar. Então vá lá e fala com ele. Pede desculpa para ele. Explica a situação para ele. Meu pai e minha mãe sempre falaram isso para mim: homem para fazer, homem para assumir. Mas é o tal do crescimento desenfreado, é o tal do crescimento sem confronto, é o tal do crescimento sem instrução. Se você for ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz a Bíblia que Jesus está falando com os discípulos. Se eu não me engano, no verso 2, ele fala sobre instruções pelo Espírito. Ele liga uma coisa com a outra. Ele diz assim: tem que ter Espírito, mas tem que ter instrução. Tem que ter instrução, mas tem que ter Espírito. Tem que ter revelação, mas tem que ter organização. Tem que ser cheio da bênção, mas tem que ter caráter. Porque senão a vida, ela é toda bagunçada. E as pessoas olham, elas procuram, mas não encontram. Elas olham, mas não acham. Mas eu quero profetizar que eu e você seremos cheios do Espírito e da Palavra. Alguém de repente está pensando: não, pastor, mas Espírito e Palavra, o senhor está misturando as coisas. Não é questão de estar misturado, é que está ligado. Está ligado. Fala para o teu irmão, diga assim: está ligado, está entrelaçado. Abre aí para mim, eu não sei, Salmos 29, pode ser verso 7? Se a minha memória não está me falhando aí. Livro dos Salmos, capítulo 29, tem uma canção antiga que diz: ouve-se a voz do Senhor. Olha, é isso ali, ó. Eu gosto mais da outra versão, essa aí diz que separa as labaredas do fogo. Tem uma que diz assim: a voz do Senhor despede chamas de fogo. Você entende que há poder na palavra? Você entende que a partir da pregação o Espírito Santo está agindo? A partir do ensino o Espírito Santo está agindo? A partir da aplicação daquilo que se aprende o Espírito Santo está agindo? Você entende isso? Diga amém. Aí agora talvez você esteja entendendo que o entendimento errado do Espírito Santo pode ser a maior barreira para a atuação da palavra.
Eu me lembro, sabe, de uma vez, eu já contei isso aqui na igreja, eu era líder de juventude, e aí uma irmã foi, trouxe um bilhetinho e disse assim, ó, tem uma jovem que está querendo cantar aqui, será que o senhor pode dar oportunidade? Eu não gosto muito disso, irmão. Eu nunca fiz isso, chegar num lugar e dar um cartãozinho, pô, deixa eu cantar, deixa eu tocar. Não, meu pai me ensinou isso, Deus é que nos faz conhecido. Eu não preciso ficar, sabe, pedindo a oportunidade. Mas tudo bem, naquele dia chegou a oportunidade, ela veio de longe, que não sei o que e tal. Falei, tá bom. Culto de juventude, tinha poucos jovens, pouquinha gente, tal, que não sei o quê. Falei, vamos chamar a irmãzinha tal aqui, que pediu. Não falei que pediu, não expus ela, não. A irmãzinha tal aqui, que está nos visitando, tal, para ela cantar uma canção, pode vir aqui cantar, tal. Aí ela pegou o microfone e ela falou assim, graça e paz, igreja. Eu estou muito rouca hoje, e saí de uma gripe terrível, minha voz está muito fraquinha, né, não estou nos meus dias melhores, mas é para a glória de Deus. Irmãos, aquilo... E aí eu me levantei, cheguei perto dela, falei assim, vai curar a tua gripe primeiro? Porque não faz sentido você estar me pedindo para cantar se tua voz está ruim. Aí ela virou e disse assim, não, mas é porque é um som aqui, não sei o quê. Eu falei, não, agora você vai sentar. Outro dia você canta. Porque tem gente que pega e coloca na conta do Espírito Santo o fato dela não ter ensaiado. Coloca na conta do Espírito Santo o fato dela não estar preparada. Não leu a Bíblia, não estudou, não se aperfeiçoou. Aí coloca na conta, não, Espírito Santo, agora é o senhor que vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer? Eu vou terminar a mensagem só te fazendo pensar. Quando você lê sobre os discípulos, e o título já diz tudo, eles eram discípulos. Discípulo é o quê? Discípulo é aluno. Aluno faz o quê? Qual é a função do aluno? Aprender, estudar. Tinha povo e tinha discípulos, né? Tinham discípulos e multidão. Quando você lê sobre o ministério de Cristo, a multidão queria o quê? O que a multidão queria? A multidão cercava o Senhor atrás de quê? Milagre. Mas quando você vê os discípulos, de 10 abordagens, em 9, eles até queriam também milagre, mas em 9 eles queriam instrução. Porque é diferente, irmãos. Eu não sou crente, eu quero milagre. Mas eu sou crente, me torno discípulo, eu quero instrução. Pastor, mas aí eu não vou receber milagres? Como não? Vai ler Atos. Eu não só vou receber, como eu vou ser um agente de milagres. Eu vou chegar e vou dizer assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome do Senhor Jesus eu te dou, levanta e anda. De repente alguém vai dizer assim, mas como é que você recebeu esse milagre? Não recebi não, eu aprendi, é diferente. Eu andei com Jesus, eu perguntei para ele o que eu preciso fazer para chegar nesse nível. O que eu tenho que ler, o que eu tenho que absorver, o que eu tenho que falar para chegar nesse nível. A Bíblia diz, irmão, que Pedro passava e a sua sombra curava. Aprendeu. Pastor, mas isso é sobrenatural? Mas o sobrenatural se aprende a partir da palavra do Senhor. Sabe, Deus vai abrindo portas, vai liberando para nós um mover. Vai aqui nessa direção, é nessa direção que eu vou te usar. Faz dessa maneira, é dessa maneira que o meu nome vai ser glorificado. Instrução no tempo inteiro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós somos e sempre seremos uma igreja renovada, pentecostal, que busca o Espírito Santo, mas que não deixa a palavra de lado. Cheios do Espírito e cheios da palavra. As promessas de Deus virão sobre a tua vida. Quantos creem? Digam amém. Mas tem um mistério aí. Palavra. Palavra. Olha para o teu irmão e diga assim, para viver milagre tem que ter palavra. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Tem que ter palavra. Tem que ter palavra. Se não tiver palavra, irmão. Se não tiver palavra, é lata vazia. Muita gritaria, mas pouca aplicação prática. Eu estou vendo coisas que estão vindo e estão indo e não permanecem. Porque o que permanece é a palavra. O que permanece é a palavra. Fico feliz, sabe?
Nós temos aqui alguns líderes de departamento que estão parados. Aqui, ó, no meu alcance aqui tem um pastor Aldemar, que é líder dos varões, está com, né, agora tem um projeto Bíblia em Casa, que é realizado pelos homens da igreja, toda segunda-feira, 19h30 no YouTube, mas o culto presencial, aquele contato direto, parado. Rafael está aí? Rafael está ali atrás, líder da juventude, parado. Itamar está aí? Vou perguntar de novo, cadê o Itamar? Eu não quero expor, mas nós precisamos entender que eu tenho que ter palavra. Eu tenho que estar na escola bíblica dominical, eu tenho que estar no culto pastoral. Ah, mas não tá tendo culto, que não sei o quê. Então é o momento de se encher. Até para ter autoridade para cobrar. É o momento de estar cheio do Espírito Santo. Para poder ter autoridade sobre as pessoas. Você abaixa a sua cabeça para qualquer um colocar a mão? Abaixa. Às vezes eu fico espantado, sabe, irmãos? Sem eu pedir. Uma pessoa que é minha amiga no Facebook, compartilha de um negócio, de uma live, que não sei o quê, aí aparece de repente um menino, nada contra, pode até ser num primeiro momento um certo preconceito da minha parte, eu assumo, mas um menino, sabe, fazendo live, sei lá, 15 anos, 16 anos, mas a postura, não, porque não sei o que, não sei o que lá, começando a live profética, e que não sei o que, e aí começa a profetizar, estou te pegando aí, estou te vendo aí, e vai apertando coraçãozinho, aí eu falei, caramba, ele consegue misturar o espiritual, ele está cheio de Deus, com essa voz de trovão, e ao mesmo tempo mandando apertar coraçãozinho, porque para apertar coraçãozinho faz relevante a live, faz as pessoas assistirem mais a live, sabe, vai me dando uma confusão na mente. Falei, meu Deus, se eu tivesse tão cheio do Espírito Santo, a minha última preocupação era pedir alguém para apertar coraçãozinho, para fazer a live relevante, porque eu estou tão ligado com Deus, que é contraditório. Se eu estou ligado com Deus, quem vai fazer a live relevante é o Senhor, é Ele que vai fazer com que as pessoas ouçam, recebam e compartilhem. É que eu não sei imitar, até gostaria de imitar, mas os caras, eles engrenam uma marcha, sabe? Uma respiração ofegante, e que não sei o quê, e vai lá, e receba, e que não sei o quê, e vai compartilhando, aperta o coraçãozinho, e que não sei o quê. Irmão, chega a ser ridículo, eu me peguei hipnotizado, falei, Senhor, o que é isso que eu estou vendo? Quem é o pastor dessa criança? Entre 10 camaradas desses, em 9 que você perguntar, não tem pastor. Não tem igreja, tem palavra, tem um monte de versículo solto, não tem aplicação prática. Eu não sei se é fake, mas teve um desses vídeos e tal, que postaram e tal, que de repente chegaram, o camarada estava aqui na live, aperta o coração, fica lá, e falando e tal, aí os caras tiraram a câmera e tal, e filmaram os outros, estavam jogando carta, tinha uns 3 assim do lado, assim, jogando baralho, e ele estava sozinho aqui no celular e os outros estavam ali. Eu não sei se é fake, tem muito fake, né? De repente armaram, ou não, pode ser verdade. Na dúvida, irmão, para que eu vou buscar? Para que eu vou caçar esse pelo em casca de ovo, se eu tenho aqui na igreja um rio que não para de correr? Se eu posso abrir a Bíblia, se eu dedicar 1 hora do meu dia para a palavra, Ele vai me encher de uma maneira tão tremenda, Ele vai me transportar, sabe, irmãos, Ele vai me enriquecer de uma maneira incontrolável. Que a gente seja influenciador, mas influenciador não de movimentos, mas que a gente seja influenciador da palavra. Que uma nova reforma aconteça, que novos Martinho Luteros, que novos João Calvino se levantem para falar da palavra de Deus, para falar do que é a verdade, para a gente não sair comendo qualquer porcaria por aí, irmãos. Coloca para mim aí no telão Deuteronômio 28, eu amo esse capítulo. É uma lista gigantesca de promessas.
É uma lista gigantesca de milagres disponíveis para nós. Tem uma dispensa lotada, e nessa dispensa lotada tem muita promessa, tem muito milagre. É Deus dizendo assim, vai lá e pega. Mas olha o que diz o verso 1. Eu só vou ficar no verso 1 para depois em casa você ler os outros. É nesse capítulo que fala, você só estarás por cima, nunca por baixo, tipo, colocarei por cabeça, não por cauda. Você emprestarás a muitos, não pedirás nada emprestado para ninguém. Eu abrirei o bom tesouro do céu, derramarei sobre a tua vida, transbordarás para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Está tudo aí em Deuteronômio 28. Mas olha o que está escrito logo no primeiro verso. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O segredo está na palavra. O segredo está na palavra. Para você ser cheio do Espírito Santo, para você ser próspero, para você ser bem sucedido, sabe, para que a sua família seja abençoada, tudo o segredo está na palavra. Feche teus olhos agora, levanta a sua mão e comece a chamar a palavra do Senhor.